Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui então agora com a terceira parte da aula de hoje, já falando do contrato de doação, tá? E esse contrato ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais demorado. Então agora nós vamos aí ter uma aula aí de pelo menos mais de uma hora, com certeza. Então agora não vamos mais fazer essas pausas aí nos vídeos, a não ser que demore muito e eu transfira a segunda parte da doação para uma próxima aula, certo? Vamos lá, então. Primeiro, conceito. Também, como são vários artigos, nós vamos lendo no decorrer das explicações das aulas, certo? Não vamos ler todos eles de início. Primeiro, conceito de doação. Quando o doador transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o donatário, certo? E aí, nós temos algumas características para falar da doação. Então, vocês podem ver aqui, ó, que é quando ele transfere do patrimônio bens ou vantagens ao donatário. Primeiro, doação não é permuta nem compra e venda. Por quê? Porque o donatário ele só recebe, tá? Ele não tem onerosidade da parte dele. Ele só ganha. Só quem tem transferência de patrimônio, a parte onerosa da situação só fica para o doador, certo? Então, aqui a gente já pode colocar o seguinte: ela é mera liberalidade. Quando uma alma bondosa e carinhosa decide fazer a doação, tá? Então, ele é benévolo, uma bondade, né? Uma doação unilateral e gratuito. Ele não é oneroso. Ele não é bilateral, o sinal tá? Ele é benévolo, mera liberalidade. Ele é unilateral. Por quê? Ah, professor, mas não tem a outra parte? Não tem duas partes? Não tem o doador e o donatário? Sim, mas ele é unilateral porque essa questão de bilateralidade, unilateralidade nos contratos é em relação à onerosidade, tá? É em relação à onerosidade. Ele vai ser bilateral quando ambas as partes têm obrigações e obrigações e também tem o que receber, certo? Aqui, só o doador é que vai ter a obrigação de doar, certo? O donatário, ele só recebe, certo? Ele vai ser, então, unilateral, porque só tem onerosidade e obrigação de uma das partes. E ele é gratuito. Por que gratuito? Porque a outra parte não tem a contraprestação ali, certo? Ela não tem ela não tem obrigação de pagar, de nada. Ele só recebe, certo? Então, ele é gratuito. Beleza, gente? Vamos ver aqui, então, o que nos diz o artigo 538. Ó. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outro. Certo? Voltando aqui. O que mais a gente pode falar? Uma coisa que a gente pode fazer, ó. Professor, eu posso fazer uma doação impondo uma espécie de contraprestação, uma obrigação, uma condição?
Pode. Tá? Então, olha só. Pode haver a doação, que a gente chama de modal, ou com encargo. Certo? Ou com encargo. Então, se tem agora o encargo a exigir do donatário, então ele fica bilateral? Não, não fica bilateral. Ele continua unilateral, certo? A doutrina e a jurisprudência já esmagadora considera que ele não se torna bilateral, ele continua unilateral, tá? Por quê, gente? Ele vai ser daí considerado unilateral imperfeito, tá? Por quê, gente? Porque o encargo ele não vai ser considerado necessariamente uma contraprestação. Ele vai ser simplesmente um ônus, alguma coisa que o donatário vai ter que fazer, certo? Para que tenha validade a doação. Mas ele não é necessariamente uma contraprestação, porque ele não vai ter que pagar, ele não vai ter que se dispor do seu patrimônio, retirar o seu patrimônio para que transfira também daí a contraprestação ao doador, certo? Ela é só uma obrigação, ela é uma contraprestação assim não patrimonial, certo? É alguma coisa que tem que fazer. Por exemplo, eu posso fazer uma doação de um terreno falando que vai ser essa doação desse terreno vai ser para a construção de um hospital, certo? É uma doação com encargo. Olha, tá aqui, eu vou lá na prefeitura ou sei lá para algum empresário, tá aqui esse terreno é seu, agora eu dou para vocês, mas vocês têm que construir um hospital. Pode ser outra coisa. Pode ser uma escola, não pode ser uma creche, não pode ser, tem que ser um hospital, certo? Ou então, como aconteceu lá em Primavera, a doação do terreno para a construção da universidade, com a condição de que fosse feita uma pracinha lá, uma coisa na frente da biblioteca, lá, quem conhece lá, com o nome do doador. Naquela instituição de ensino tem uma pracinha ali que tem uma placa dizendo praça tal pessoa, entendeu? Pode ser também um encargo. Ó, eu te dou o terreno, você vai construir a universidade aqui, mas daí você vai ter que me fazer uma homenagem de alguma forma aqui, tem que ter uma praça ali com o meu nome ali, porque eu quero que a posteridade conheça, né, o meu legado para a posteridade. Certo, gente? Vamos ver o que mais que a gente coloca aqui para vocês. Prazo. Vamos lá ver o que o artigo 539 nos diz. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Professor, é doação, o cara não vai gastar nada para receber. Ele tem que manifestar a aceitação? Tem, que ninguém é obrigado a aceitar nada por força de lei, entendeu? Então, eu não sou obrigado a receber nada, a ter que aceitar nada. Eu posso abrir mão da doação. Pode acontecer. Uma questão pessoal, por qualquer motivo ali da pessoa, vai do entendimento da pessoa. Se ela não quer receber a doação de jeito nenhum, ela não é obrigada. Então, ela manifesta que não quer. Fala, não quero essa doação que você está me fazendo, certo? Agora, daí o doador, ele pode estipular um prazo. Ó, eu te dou esse carro aqui, mas você tem um prazo de 30 dias para dizer se aceita ou não, certo?
Se a pessoa disser dentro desse prazo de 30 dias que não quer, a doação perde o efeito, não tem eficácia nenhuma. Agora, se passados 30 dias eu não manifesto nada, né, ou faço algum ato contrário à minha, né, negação, né, por exemplo, eu não falo que aceitei, mas estou andando com o carro ali, se entende que eu aceitei, certo? Então, o meu silêncio ou condutas que levam a acreditar que eu aceitei vai ser entendida como a minha aceitação, certo? Ah, pode haver doação em contemplação do merecimento, tá? Que acontece, gente? Isso aqui é, por exemplo, um tio ou um avô que fala: oh, se você passar em primeiro lugar no vestibular de medicina, eu vou te doar todo o material que você precisa lá para estudar. Passou, é doação por merecimento, tá? Não perde o caráter de liberalidade, tá? Como não perde a doação remuneratória ou agravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou a encargo de imposto. O que acontece? Eu posso fazer uma doação, por exemplo, um médico, até a apostila aqui cita esse exemplo. Um médico, ele salvou a minha vida, eu vou lá e faço uma doação para ele. Ele não ia me cobrar nada, tá? Foi uma emergência, é amigo da família, ele não ia me cobrar nada, mas mesmo assim eu quero fazer alguma coisa para ele. Eu vou lá e dou um carro, eu dou um terreno, eu dou alguma coisa aí para ele, um bem valioso, uma obra de arte que eu tenho em casa e tal, e eu dou para ele como pagamento, né? Como essa questão aí, pelo serviço dele, certo? Vai ser a doação remuneratória, certo? Ou então, essa por merecimento é quando eu faço uma condição. Se você passar em primeiro lugar, se você conseguir se formar sem reprovar, etc, etc, certo? Vai ser a doação condicionada a alguma coisa que a pessoa tem que fazer. Ela não perde esse caráter de liberalidade. Beleza? É... Mas algumas questões que a gente vai ter que pôr aqui no quadro. A doação é contrato consensual. Tá? Eu não posso obrigar ninguém a receber aquilo que não quer. Então, mesmo sendo uma doação, mesmo sendo gratuito, a outra parte pode se recusar a receber. Tá? Então, ele é aperfeiçoado. Ele é aperfeiçoado com a manifestação de vontade das partes. Certo? Aperfeiçoado com a manifestação de vontade das partes. Outra coisa, a doação é contrato comutativo. Partes sabem de imediato quais são as prestações de ambas, né?
E aí, quanto à formalidade, aí nós temos algumas questões, tá? Primeiro, ele será formal e solene quando a lei assim exigir. Então, o que acontece? Se eu fizer doação de um imóvel, né, quando a lei exigir. Se eu fizer uma doação de imóvel com mais de 30 salários mínimos, eu vou ter que fazer escritura pública de doação, fazer o registro no cartório e etc, etc. Tá? Quando a lei exigir. Né? Exemplo: doação de imóvel com valor superior a 30 salários. Certo? Agora, ela vai ser formal e não solene em imóveis com valor de menos, vamos falar de valor de menos de 30 salários. Certo? Aí, nesse caso, não é necessária a escritura pública, mas tem que ter um contrato. Certo? Contrato escrito sempre tem que ter no imóvel. O que acontece é que nos imóveis de abaixo de 30 salários mínimos não se exige a escritura pública, mas tem que ter um contrato lá. Certo? Ah, e aí, no artigo 531, 541, quer dizer, 541, 541, doação. Doação de bens, pequeno valor, dispensa a forma escrita. Pode ser oral. Ou pessoal, né? Dispensa a forma escrita. Tá? Pode ser verbal, mas desde que seguida da tradição. O que é a tradição? A entrega do bem. Certo? E aí, mas o que se considera bem de pequeno valor? Depende do patrimônio da pessoa, certo? Para um bilionário aí, para o Jeff Bezos, aí, o dono da Amazon, um carro, a doação de um carro, um Onix, né, um Uno, vai ser bem de pequeno valor. Agora, para quem não tem muito patrimônio, um carro pode ser um bem de alto valor. Então, você vai ter que ver direitinho qual que é a capacidade financeira do doador, certo? Mas depender do doador, se ele é bilionário, um carrinho popular aí pode ser considerado um bem de pequeno valor, que aí o contrato de doação não vai exigir muita coisa. Certo? Ah, vamos ver aqui, então, 541, né, que a gente citou. Continuando a leitura, né? 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida se versão sobre bens de pequeno valor se lhe seguir incontinente à tradição. Voltando aqui.
Continuando. Vamos falar agora da doação remuneratória. Doação remuneratória. Tá? Essa aqui é aquela feita, doação feita em caráter de retribuição por um serviço prestado pelo donatário. Tá? Qual que é a diferença aqui? Mas se eu estou doando alguma coisa para alguém como retribuição de um serviço prestado, não é um pagamento? Não vai ser uma dação em pagamento, então? Não, porque isso aqui, ó, seguinte, ela só tem cabimento, né? Só tem cabimento quando o donatário não puder exigir a contraprestação. Ou seja, esse serviço prestado, em tese, ele foi gratuito. Como um exemplo ali que a gente pode citar, tá o cara passando mal na rua, entendeu? Tá o cara deu um mal súbito na rua ali, caiu no chão, tem um médico do Albert Einstein lá passando, ele vai lá e faz o procedimento de primeiro socorro e salva a vida da pessoa. Ele não estava lá no consultório dele, ele não estava exigindo pagamento, ele não chegou lá para o cara e falou: oh, você está morrendo aí, eu sou médico, tá? Você tem que convênio? O cara fala: oh, eu tenho Sul América. Ah, então tá carteirinha, tá onde? Daí ele pega e vê a carteirinha, ah, beleza. Tá, pagou, agora eu vou te salvar. Não. O cara caiu, ele não perguntou nada. Ele foi lá, fez o procedimento, salvou o cara, entendeu? E ele não combinou antes com alguém ou com um parente dele, coisa, ó, eu vou salvar, mas depois vocês me pagam. Ele foi lá e salvou, certo? Fez o serviço prestado, prestou o serviço, certo? Ele não vai poder depois mandar a conta do hospital lá pro cara. Ele fez ali gratuito, ele salvou a vida do cara ali numa emergência na hora, porque quis, né? Só que daí a pessoa que foi salva olha e fala assim: nossa, né, o cara salvou minha vida, ele é o médico, assim, sim, sim, então eu vou. Ele não está me cobrando nada, ele não pode me cobrar, mas eu vou fazer uma doação para ele. Eu sou um cara muito rico, ou então, sei lá, sou um cara bem de vida, eu tenho como retribuir de alguma forma isso aí. Eu vou dar um carro para ele, com pagamento. Ou então eu vou comprar uma bebida muito, muito rara, uma garrafa lá, sei lá, de 20 mil, um vinho, uma safra de 1.800 bolinha, e vou doar para esse cara aí, para esse médico que salvou minha vida, certo? Essa é a doação remuneratória, tá? Qual que é a diferença dela de uma dação em pagamento, alguma coisa assim? É que o donatário, o que recebe a doação, ele em momento nenhum estava exigindo uma contraprestação ou pode exigir uma contraprestação. A doação ela é sempre uma liberalidade do doador, certo? Ele doa porque ele quer, não porque ele tem a obrigação de doar. Senão seria uma dação em pagamento, seria alguma coisa assim. Aqui. E aí, daí, por ser uma doação onerosa, e daí tem a questão do serviço prestado, né?
ela vai ser onerosa, certo? Aí tem algumas questões que a gente precisa colocar, tá? Primeiro, cabe a alegação do vício redibitório. Certo? Cabe a alegação de vício redibitório. O médico vai poder falar, se o carro tiver com defeito, falar da questão do defeito do carro. Está isso no artigo 441, parágrafo único. Certo? E outra coisa, isso aí mais para frente nós vamos ver, tá? Mas já vou adiantando. Não se revoga, essas doações remuneratórias não se revogam por ingratidão. Já vamos ver essa questão da ingratidão nos contratos de doação. Certo? Onde está esse artigo 564. Preciso. Primeiro. Tá? Vamos lá. O código aqui. Ó, não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias, as oneradas com encargo já cumprido, as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural e as feitas para determinado casamento, certo? Vamos dando continuidade. Vamos ver o que mais a gente pode passar aqui. Isso aqui é interessante também. Outra característica aí, né? Doações remuneratórias. Serviços feitas ao ascendente, tá? Não estão sujeitas à colação. Isso aqui é o seguinte, ó, vamos supor que tem um pai, né? Um dos filhos é pedreiro, empreiteiro, né? E constrói, e tem um terreno e constrói uma casinha lá para o pai morar. Ele fez ali sem cobrar, ele fez o serviço, construiu a casa e tal. E daí o pai acha injusto esse filho ter tido esse custo, os outros irmãos não ajudaram, tal, ele fez sozinho. Ele pega e resolve doar, então, um carro ou um outro terreno para esse filho, como uma doação remuneratória pela construção da casa, pelo serviço prestado. Os outros filhos não vão poder questionar essa doação. Não vão poder, esse bem doado em remuneração ao filho que construiu a casa, não vai ser integralizado no espólio quando esse pai falecer e abrir o inventário, porque ele foi uma doação remuneratória em troca de um serviço, certo? Então, esse filho tem direito, né, a receber esse imóvel sem precisar ficar depois colocando ele dentro do testamento ou pedindo a anuência dos demais irmãos. Só que uma coisa, né? As doações remuneratórias, elas têm que
respeitar o patrimônio da pessoa. Doação sempre vai ter isso. Uma regra específica da doação é a seguinte: eu posso fazer a doação, mas eu tenho que respeitar a legítima, né? Vocês vão ter bem isso aí ainda em direito civil de sucessões. Mas o que é a legítima? A lei brasileira ela não permite que eu faça doação ou eu faça testamento, né? Disponha de todo o meu patrimônio. Eu tenho que garantir a legítima do meu patrimônio aos meus herdeiros. O que é a legítima? É 50%. Então, eu não posso fazer uma doação remuneratória que ultrapasse essa legítima, certo? Ou qualquer outra forma de doação, na verdade. Eu não posso sair por aí doando todo o meu patrimônio e não deixar nada para os meus filhos ou para o meu pai, certo? Continuando, aí agora vamos falar da doação contemplativa ou meritória. Então, tá. No artigo 540, que a gente já leu ali, né? Do Código Civil, e agora nós vamos destrinchar um pouco mais. Tá? Olha só. Essa doação contemplativa ou meritória, ela é feita por contemplação, né? Ela contempla um ato meritório do donatário, quem recebe a doação. Passou em primeiro lugar no vestibular para medicina na USP. Porra, um baita de um feito. Se você conseguir fazer isso, eu te dou um carro. O pai chega, ou um vô, um tio, né? Você está treinando ali, um atleta, né? Se você conseguir se classificar para as Olimpíadas, eu te dou uma moto, te dou um carro, um terreno, né? Chega alguém, um incentivador ali. Então é um mérito, é alguma coisa que o donatário fez, certo? Para merecer essa doação. Mas se ele não atingir esse objetivo, ele não vai receber a doação, certo? É... E aí tem que ter específico, né? Tem que estar claro quais são os objetivos, quais são o mérito que você tem que alcançar. Eu não posso fazer condicionar alguma coisa absurda, né? Ou então uma coisa impossível, ou o que fique ali tem que saber exatamente. É passar em primeiro lugar no vestibular da USP, é se classificar para as Olimpíadas, é passar no concurso dentro de 5 anos. E assim vai, eu posso criar essas condições meritórias aí para a doação, certo? Ah, outra forma de doação que a gente pode tratar aqui é doação ao nascituro. E já está óbvio, né? Pelo próprio nome. O que é o nascituro? Aquele bebê que está já formado dentro da barriga, mas ainda não nasceu, né? Isso aí pode acontecer, por exemplo, de um vô ou de um tio, um casal, tentou muitos anos e tal, ter filho, não conseguiu, daí quando engravidou, esse tio ou o vô fala, ó, ele é muito esperado, eu queria muito que vocês tivessem, eu vou doar para esse bebê um terreno aqui, para ele depois construir a casa dele, certo? Onde que está previsto essa doação ao nascituro? No artigo 5(2). Vamos lá. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. E aí já tem a primeira condição, a doação ao nascituro. O representante legal, o pai e a mãe, tem que aceitar a doação. Certo? Ela não é feita a revelia dos pais. Eles têm que manifestar a aceitação dessa doação. Tá? Ah, e aí,
temos o seguinte, ó, aceitação pelo representante ele vai dar validade ao contrato. Validade ao contrato de doação. Tá? Já a, a eficácia do contrato, ou seja, o contrato só vai realmente surtir efeito se o connascimento convida o nascimento. Se ele não nascer com vida, né, se for um natimorto, ele não vai receber a doação, certo? Só se ele nasceu com vida. E aí entra a questão, ele nasceu com vida, mas por poucos minutos. Foi aquele caso triste, um desastre, uma doença crônica, tal. Ficou 5 minutos em vida. Vai ter eficácia o contrato? Vai. Ele vai receber a doação. E daí depois vai ser transferido o bem recebido, doado, aos seus sucessores, no caso, os genitores. Certo? Para mais uma espécie de doação, que é doação sob forma de subvenção periódica. Onde está isso? Artigo 545. Vamos lá. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. O que é esse contrato de doação, gente? Esse é o contrato em que o doador, por exemplo, qualquer pessoa, um amigo, alguém que é interessado, que quer preservar a vida de alguém ou de algum amigo que tem alguma estima, passou por alguma dificuldade, e ele doa um patrimônio X, faz uma conta bancária, sei lá, alguma coisa, em que de mês em mês vai ser passado uma quantia, um salário, uma ajuda de custo para tal pessoa ao longo da vida dele. Tá? Enquanto eu estiver vivo, tal pessoa vai receber um salário mínimo por mês lá. Certo? Pode ser esse tipo de doação. O que está ali falando? O seguinte, se o doador falecer, em regra, óbvio, ele é o doador, ele garantiu o pagamento de um salário mínimo lá para esse donatário. Por óbvio, se o doador morrer, os herdeiros dele não têm obrigação nenhuma de continuar fazendo o pagamento. A não ser que, no contrato de doação, de alguma forma, esteja específico que, em ocorrendo o meu falecimento, parte do meu patrimônio, a parte disponível do meu patrimônio, vai ser utilizada para formar uma conta, para formar uma reserva em que os pagamentos vão ser continuados, certo? Então, pode ultrapassar a pessoa do doador, esse contrato aqui de doação, sob forma de subvenção, mas ele nunca vai poder passar a pessoa do donatário. Por quê? É personalíssimo. O donatário é só aquela pessoa.
não vai ser os sucessores dele. Falecendo o donatário, cessam-se os pagamentos, certo? Não vai ser passado para os sucessores, a não ser que, sei lá, o doador, de alguma forma, tenha colocado diferente no contrato, certo? Doação e contemplação de casamento futuro. Artigo 546 do Código Civil. Vamos ver. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, o requisito aí também. Então, não é só o casamento futuro, é com uma determinada pessoa, certo? Quer pelos nubentes entre si, quer por terceiros a um deles, a ambos, ou aos filhos que de futuro houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar, certo? Vamos destrinchar um pouquinho mais isso aqui, daí a gente já continua. Vamos lá. Primeiro, né? Ele é casamento com pessoa certa e determinada. Isso aí é aquele caso da irmã, né? Sempre tem alguém na família que tem aquele famoso dedo podre, né? Não consegue escolher um cara bom, uma pessoa boa para se relacionar, né? E daí alguém vai lá e faz um incentivo. Quando ele encontra uma pessoa bacana, fala assim: ó, seguinte, se você casar com essa pessoa aí, que é boa, que é bacana, finalmente você achou alguém legal, aí se você casar com essa pessoa, nós vamos fazer a doação de um terreno, uma casa, um carro, alguma coisa assim, para vocês, para facilitar aí a composição da família de vocês, né? A vida em casal, certo? Mas é com essa pessoa, tá? E aí, outra questão que pode ser feita, ó. Olha que interessante, né? Ela pode ser feita, primeiro, entre os próprios nubentes, entre si. De um prometer, se você casar comigo, eu prometo a doação de uma casa, de um apartamento, de um carro, por um terceiro. A um deles, ou a ambos. E aos filhos que nascerem do casamento. O que pode abranger a prole eventual
ou concepturo, como a gente já falou ali, da doação ao nascimento. Certo? Beleza, gente? Então, vamos para mais um tipo de doação. Doação de ascendentes a descendentes e doação entre cônjuges. Artigo 4. Lá. A doação de ascendentes a descendentes ou de cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Ou seja, se eu sou um pai que está doando para um filho, se não for aquele caso da doação por remuneração, o que eu estou fazendo, na verdade, é antecipar a herança para ele, certo? O que isso implica, gente? Implica que, depois que o pai falecer, esse bem que foi recebido pelo filho em doação vai ter que ser arrolado no processo de inventário. Vai ter que ser colado lá, vai ser feita a colação, falando, ó, o patrimônio era esse que ficou, né? Mas em vida houve doação para esse filho desse terreno aqui, então ele já recebeu a parte dele. Daí vai verificar, vai fazer a colação, vai ser colocado de novo nos bens no inventário, e aquele filho lá que já recebeu a parte dele vai ser descontado, fazer a parcelamento. Assim, ó, era 25% para cada um, mas essa doação, esse terreno, essa casa que ele já recebeu em doação, esse carro, qualquer bem aí, né? Você já recebeu em doação, equivale a X do patrimônio atual que os outros vão receber, então vai ser descontado. Em vez de 25%, você vai receber só 10% do patrimônio que ficou após o falecimento. Certo? É, então, olha só. Primeira coisa que a gente coloca aqui, ó. Essa doação, ela é adiantamento. Adiantamento da herança. Assim tem que ser entendido. A não ser no caso que a gente viu ali da doação por remuneratória, né? Caso o filho tenha prestado um serviço ali recebido como remuneração. Tá? Então, olha só. Aqui, em relação à doação de ascendente a descendente, a doação é feita de ascendente a descendente, o bem doado, tá? Os bens doados deverão ser colacionados no processo de inventário, processo de inventário, por aquele que os recebeu. Sob pena
de sonegados. Esses bens serem considerados sonegados na herança. E o que acontece com isso? Então, daí, se ele não colacionar, o herdeiro pode perder o direito que tem sobre a herança. Certo? Então, o herdeiro, se não fizer isso, se não colacionar esses bens que ele recebeu em doação, que é, na verdade, adiantamento da herança, se depois do falecimento do seu genitor ele não colacionar esses bens em processo de inventário, eles vão ser considerados sonegados e ele pode perder o direito que tem sobre esse bem. Tá? Isso aí vocês vão ver bem na questão de sucessão. Tá? Então, vai ter todo um curso aí para isso. E aí, doação de um cônjuge a outro. Tem algumas questões também que a gente tem que colocar aqui. Doação de um cônjuge a outro. Lá. Pode acontecer doação de um cônjuge ao outro, desde que seja o regime, dependendo do regime de casamento. Tá? Separação convencional, bens, comunhão parcial, comunhão parcial de bens, ou de participação final nos aquestos. Certo? Nesses casos, comunhão universal de bens, por óbvio que não se aceita a doação, porque tudo é deles, né? Se considera como patrimônio único, não existe patrimônio pessoal, a não ser, e aí entra uma questãozinha, que na comunhão universal de bens eu posso fazer a doação, ou pelo menos parte da doutrina considera, né, que se pode fazer a doação daqueles bens incomunicáveis, aqueles que são só de uma das partes, como, por exemplo, ferramentas de trabalho. Certo? Mas a gente pode falar mais uma espécie de doação. Doação com cláusula de reversão. Doação com cláusula de reversão. Posta no artigo 547 do Código Civil. Vamos lá. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Gente, não vamos nem demorar muito tempo com isso aí, tá? Porque dá para entender certinho isso aí. Esse é o caso do seguinte: eu dou, né, um carro ou qualquer coisa, né, para alguém. Só que daí no contrato de doação eu coloco o seguinte, ó: se o donatário, se a pessoa que recebeu o bem morrer antes de mim,
esse bem volta para mim. Certo? Esse bem não incorpora o patrimônio do donatário. Ele volta para mim. Só que aí é só se eu sobreviver. Se o que recebeu, se o donatário morrer primeiro. Se quem faleceu primeiro for eu, o doador, né? Aí o bem incorpora ao patrimônio do donatário e os meus herdeiros não vão poder ficar exigindo a devolução do bem, certo? Ele era meu, ele era doação pessoal, certo? Vai incorporar ao patrimônio do donatário. Agora, se eu colocar lá que se ele morrer antes de mim, esse bem volta para o meu patrimônio, ele vai voltar. É uma cláusula que pode constar dentro do contrato de doação. E aí nós temos também a doação conjuntiva. Artigo 551. Não pode. Vamos lá. Isso aqui a gente estava falando. Ó. Não prevalece cláusula de reversão em favor do terceiro. A gente não leu essa cláusula, esse parágrafo único, mas eu acabei falando dele. Não prevalece cláusula de reversão em favor do terceiro, ou seja, eu não posso colocar que a reversão vai favorecer a outra pessoa que não estava no contrato. É entre eu, a doação é doador e donatário. Tá? Então, se eles sobreviver, né? Se o doador sobreviver ao donatário, eu não posso colocar que o bem volta, mas não volta para mim, volta para outra pessoa, volta para meu filho, volta para vai para outra pessoa. Não, é entre nós. Não existe terceiros nesse tipo de contrato. Tá? Agora vamos lá no 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. O que é isso, gente? É uma doação feita por mais de um doador. Tá? São várias pessoas, duas ou mais pessoas se reúnem para fazer a doação. Tá? Ou então, né, mais de um donatário. Posso fazer a doação para vários donatários. De um ou mais donatários. Tá? E aí a consequência é a seguinte: você vai ter uma presunção relativa, de divisão igualitária. Divisão igualitária da coisa entre os donatários. Isso quer dizer essa presunção relativa? Quer dizer que se não tiver nada escrito em contrário, se entende que a doação é em partes iguais para os vários donatários. Se tiver alguma coisa em separado, escrito, dizendo o contrário, aí você não se presume, tá? É uma presunção relativa, ela não é de fato, ela não é absoluta, certo? Só pode ser revertida essa presunção caso tenha escrito o contrário, tá? E aí entra o seguinte, ó. Vamos colocar aqui no quadro.
Presunção relativa e divisão igualitária da coisa, podendo, né, haver determinação em conta. Certo? Outra questão que a gente coloca aqui. Não há direito de acrescer entre os donatários. O que isso quer dizer, gente? Eu faço uma doação de um sítio, uma fazenda, uma área rural, para uns 10 donatários. Tá? E aí, se presume 100 hectares e tem 10, então se presume que é 10 hectares para cada um. E aí, um deles morre. O que acontece? Em esse donatário falecendo, eu não divido os 10 hectares entre os 9 restantes. Esse patrimônio, esses 10 hectares, é dos sucessores dele. Tá? Não há direito de acrescer, não vai ser acrescentado ao patrimônio dos demais donatários, caso ele venha a falecer. Tá? É o seguinte, ó, falecendo um deles, sua cota será transmitida diretamente a seus sucessores. E não aos demais donatários. Certo? Só que daí tem uma possibilidade legal de doação e de acrescer, que é o artigo 551, parágrafo único. Ele diz que tem o direito de acrescer quando os donatários forem cônjuges, né? Por quê? É uma questão lógica, né? Se eu, óbvio, até dá para falar isso, né? Não vai acrescer aos demais donatários, a não ser que os demais donatários sejam sucessores. E daí vai acrescer. Mas não por uma questão do contrato de doação, mas uma questão simplesmente de sucessão mesmo. Certo? Olha aí o que diz o artigo 551. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade doação para o cônjuge sobrevivo. Tá? Dar aqui para o quadro. Telinha. Você tem a doação manual. Essa é bem simples também. Não vai demorar muito. Olha lá.
Doação manual. Tá? Que essa é o seguinte, gente. Não vou demorar muito. É doação de pequeno valor. Eu estou doando. Eu estou doando para você essas roupas aqui, ó. Pega e vai, entendeu? Não precisa de contrato, não vai ter muita regra, não vai ter muita especificidade nisso, certo? Só vou lá, entrego a coisa e pronto, acabou. Já se exauriu todo o contrato, já se cumpriu toda a sua função, tá? Então, é a doação de bem imóvel de pequeno valor, pode ser celebrada verbalmente, desde que seguida da entrega imediata da coisa, da tradição, tá? E aí, agora, nós vamos falar de outros, e aí isso vai demandar um pouquinho mais de atenção nossa. A doação inoficiosa. Essa está no artigo 549 do Código Civil. Vamos lá. Essa aí a gente vai ter que se delongar um pouco mais. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Isso aqui é aquela questão. Vocês ainda não tiveram direito sucessório, mas já vão falar alguma questão. Já adiantei em outros, nessa mesma aula antes, que aqui no Brasil você não permite a doação, né, ou a disposição de todo o meu patrimônio. Então, eu não posso fazer igual tem aqueles filmes americanos, em que o cara dispõe por testamento a integralidade de seus bens para uma instituição, para outra pessoa, até para um animal. Né? Tem até uns filmes, né, de cachorro, coisa, em que o animal que é o herdeiro. Aqui no Brasil você não pode fazer isso. Primeiro que a gente não pode doar para animais, só para pessoas, né, para dar herança, né? Só são sucessores de seres humanos. E segundo, que eu não posso dispor, eu só posso dispor do meu patrimônio do que eu chamo da parte disponível, que é 50%. O seu patrimônio sempre é considerado como parte disponível e a legítima, que eles chamam. Essa legítima, que é 50% do seu patrimônio, é garantida aos seus sucessores. Você não, sem hipótese alguma, você pode dispor dela de forma deliberada, em testamento ou em doação, de qualquer coisa que ultrapasse 50% do seu patrimônio. Então, essa doação inoficiosa é quando eu faço uma doação, tá? E essa doação ultrapassa a minha parte disponível, tá? Olha só o que na apostila ele coloca de exemplo. O doador tem um patrimônio de 100 mil reais. Então, o que ele tem como parte disponível desse patrimônio? 50 mil. Qualquer doação que ele fizer que passe de 50 mil vai ser inoficiosa, tá? Então, se ele faz uma doação de 70 mil, o ato será válido até 50 mil reais e nulo os 20 mil reais, certo? Então, ele só pode doar dentro da legítima. Qualquer valor que ultrapasse qualquer valor que ultrapasse a parte disponível e entre, adentre dentro do patrimônio da legítima, ele vai ser considerado nulo, tá? Em relação a esse valor, tá? Uh, e aqui também, daí, ó. Como tudo que envolve direito patrimonial, certo? Tem um prazo prescricional para que os interessados entrem com uma ação para requerer a nulidade, para requerer a anulabilidade dessa doação que ultrapassou a parte disponível e entrou dentro da parte legítima. Então, os filhos, os herdeiros, né, os sucessores, eles vão ter um prazo para entrar com essa ação, tá? E é o prazo geral da prescrição, conforme disposto aí no Código Civil, certo?
E ainda um pouquinho bem parecida com essa doação inoficiosa é a doação universal. Como a gente já falou, né? Eu tenho a parte disponível e a parte da legítima. Eu não posso dispor de todo o meu patrimônio. Então, doação universal, óbvio, é nula no nosso ordenamento jurídico. Onde está isso? No artigo 548. Lá. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Tá? Eu posso doar todo o meu patrimônio e me colocar em condição de miserabilidade e insolvência. Certo? E aí entra uma questão. Ó. Aí, a nulidade, nesse caso, vai ser absoluta e considerada matéria de ordem pública, porque envolve a dignidade da pessoa humana aí, né? Nesses casos, o aluno atento, que já prestou atenção nas aulas de direito processual civil e tal, já vai ter se atenado. Ó. Se é ordem pública, pode ser arguida em qualquer tempo, certo? Não pode ser feita depois da contestação, depois da citação, em recurso, qualquer tempo eu posso alegar. É matéria de ordem pública. Tá? E, além disso, outra consequência da questão de matéria de ordem pública é que ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, se ele perceber, ou então de ofício pelo Ministério Público. O Ministério Público pode entrar com ação requerendo anulação dessa doação que é universal. Certo? E aí nós vamos falar de uma velharia agora, né? Por que uma velharia? Porque ela é um resquício de tempos antigos, até pela questão do nome, né? Que coloca aqui, do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. Essa palavra, né? Ao seu cúmplice. Isso aqui vem da época em que ainda a adultério era crime, né, no Brasil. Hoje não é mais, então não faz sentido mais chamar de cúmplice, né? A pessoa que traiu, né? Parceiro ali de traição do casamento. Onde que está isso? Artigo 550 no Código Civil. Vamos lá. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários, até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Que também é bem simples de entender, tá? O que acontece? A pessoa traiu, né? E ela faz uma doação para esse cúmplice, né? Para o amante, né? E aí, mas aqui já da leitura do artigo a gente já pode identificar várias coisas. Primeiro, ela não é ordem pública e nem é caso de nulidade, de anulabilidade. Então, ela tem que ser arguída pelos interessados e tem prazo prescricional. Se não fizer dentro do prazo, perdeu o direito. Vai convolar e vai vai formalizar, vai ser considerada válida a doação e não vai mais poder ser discutida. Certo? E qual que é o tempo disso? 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Outra espécie de doação. Doação à entidade futura.
doação à entidade futura. Onde está isso? Artigo 5, 554 do Código Civil. Vamos lá. A doação à entidade futura caducará se, em 2 anos, esta não estiver constituída regularmente. Isso aqui é aquela doação, até a gente citou um exemplo ali antes, né? Por exemplo, o cara doa um terreno para a construção de um hospital, certo? Ou então faz assim, ó, eu dou o terreno para particular, né? Pode ser particular. O caso que a gente citou era para a prefeitura, né? Então não é exatamente esse o caso. Mas eu faço a doação para um particular. Falo, ó, se vocês, um conjunto de médicos que eu conheço e tal, se vocês constituírem, abrirem uma empresa, né, um hospital, e construir em 2 anos, né, e tal, eu dou esse terreno para vocês construírem, certo? Uma entidade futura. Falo, ó, se vocês abrirem uma empresa de médicos aí tal, de hospital, eu dou o terreno para vocês construírem o hospital, certo? Pode ser feito assim. Só que daí o que acontece? Se a entidade não estiver constituída no prazo de 2 anos, e efetuada a doação, caducará a doação, eu pego o terreno de volta. Tá? Caduca a doação, o terreno volta para ao meu patrimônio, certo? Outra, outro tipo de doação famélica. Pode estar bem mais rápido, né? Que as doações mais difíceis aí, né? Famélica. Mas temos que tratar delas, tá? Essa doação não está no Código Civil, porque ela tem lei própria, tá? É a lei 14.016 de 2020. Surgiu dentro do contexto ali da pandemia, e ela visa a facilitação de doação de alimentos, que aí estão ainda bons para consumo humano, mas que de alguma forma antes era proibido, né? Por exemplo, os restos do almoço que o restaurante não serviu, né? Não foi vendida aquela comida, o restaurante pode pegar e fazer a doação para uma entidade que vai fazer o repasse desse alimento para quem está precisando, tá? Como é uma lei própria, não está muito no Código Civil, não vamos falar muito disso aí, tá? Outro tipo de doação é a promessa de doação. Promessa de doação. Estamos terminando a aula, tá? Ah, como o próprio nome diz aqui, né? Uma das partes compromete-se a celebrar um contrato de doação pura, tá? Beneficiando o outro contratante, certo?
Olha só. Aqui a gente já fala algumas coisas para vocês aí. Como diz aí o enunciado número 549 da Sexta Jornada de Direito, a promessa de doação no âmbito da transação constitui obrigação positiva e perde seu caráter de liberalidade previsto no artigo 538 do Código Civil. O que ele está falando aqui? Ó? A doação, como a gente viu, a característica da doação é um ato de liberalidade. Certo? Eu quero fazer por livre e espontânea vontade, por generosidade minha, etc., etc., eu faço. Só que o que acontece? Se eu assumir a promessa de doação, eu me comprometi a fazer a doação, mesmo que futura, aí eu perco a liberalidade, porque eu já assumi o compromisso. Então, eu vou ter que honrar esse compromisso. O donatário, a parte que iria receber, se eu não cumprir essa doação, ele pode entrar com a ação e exigir o cumprimento dessa doação. Certo? Então, olha só. Vamos até colocar isso aqui. Ó. Admitida a validade, e a eficácia do negócio, da doação, né? O futuro beneficiário poderá o beneficiário, vou colocar de outros termos, poderá. O beneficiário é investido no direito de exigir o cumprimento da promessa de doação. Posso exigir daí, porque daí não vira mais liberalidade, assumir o compromisso. Tá? E agora, o último item, nós vamos ver, nós vamos falar da revogação da doação. Em que casos que pode ser revogada a doação. Revogação da doação. Tá? Aqui vai estar nos artigos 564 do Código Civil. Tá? Então, vamos lá. Grandinho aqui, né? A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. É aquilo lá que a gente falou, né? Eu faço a doação desde que você faça a construção de alguma determinada coisa ou faça uma praça aqui com o meu nome. Não fez isso, toma de volta o patrimônio. Ou por ingratidão, tá? O que é a ingratidão, professor? Está aqui, ó, no artigo 557. Ó. Podem ser revogadas por ingratidão as doações se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele, se cometeu contra ele ofensa física, se injuriou gravemente ou o caluniou, se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que a ele necessitava. Então, nesses casos aqui,
vai ser considerado o donatário como ingrato e vai ser revogada a doação, certo? E aí é interessante, ó, essas questões de ingratidão são ordem pública, então podem ser feitas em qualquer tempo e modo, não interessa, e de ofício. Se o juiz ou o Ministério Público ficar sabendo disso, podem entrar com a ação, ou se o juiz entrar da ação e verificou a questão da injúria, da ingratidão, ele pode daí revogar a doação, mesmo se ninguém pediu, tá? Artigo 558. Pode correr também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador. Tá? A revogação, por qualquer desses motivos, deverá ser pleiteada dentro de 1 ano, a contar quando chegue ao conhecimento do doador o fato que autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor. Tá? Artigo 560. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário, mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando a quanto os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide. O que está dizendo aqui? Eu fiz a doação. E daí o donatário que recebeu a minha doação foi ingrato, nos termos aí do artigo 557. Eu entro com uma ação pedindo a revogação da doação, certo? Se eu falecer, no meio da ação, os meus sucessores vão poder entrar como substitutos na ação. Só que se eu não entrar com um pedido, com nenhuma ação de revogação da doação, os meus sucessores não vão poder entrar com a ação, fazer qualquer coisa para revogar a doação por ingratidão, porque ela não se transmite aos herdeiros, tá? Se é do meu interesse, o legitimado para entrar com a ação sou eu, certo? Então, se eu não entrar com a ação, nos meus herdeiros e eu morrer durante o processo, meus herdeiros não vão poder fazer nada. Agora, se eu tivesse entrado com a ação e eu falecer no meio da ação, os meus herdeiros vão me suceder nessa ação como substitutos processuais. Tá? No caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado. Certo? 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora, não havendo prazo para o cumprimento. O doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Aqui é no caso lá da doação com encargo, né? Ó, te dou aqui, mas você tem que construir um hospital ou um orfanato, né? Se você não construir, eu posso pegar de volta a doação, revogar a doação. Só que aí entra uma questão. Eu posso colocar dentro do contrato de doação, que eu doei terreno para construção do orfanato, um prazo de 10 anos. E em 10 anos você tem que construir o orfanato ali. Agora, se eu não coloquei prazo nenhum, se eu coloquei o prazo, não cumpriu a exigência, em 10 anos não construiu o orfanato, eu pego o terreno de volta, a doação perde eficácia, é revogado. Agora, se eu não coloquei prazo nenhum, eu dou o terreno e falo, ó, eu estou doando terreno, você tem que construir orfanato, e não coloco prazo, não coloco tempo nenhum. Passou 5 anos, o cara não construiu orfanato. Eu falo, ixi, olha, eu vou doar para outro, vou pegar de volta, estou vendo que ele não vai fazer nada e está aí esse terreno lá, doar. Eu vou ter que notificar. Se eu não coloquei prazo nenhum, eu vou ter que notificar o donatário dizendo, ó, eu fiz a doação condicionada à construção do orfanato, você não fez nada, eu vou revogar a doação. E daí, dentro dessa notificação, eu vou dar um prazo razoável para que ele cumpra. Se você já passou 5 anos, você não fez nada, se dentro de 1 ano você não pelo menos começar a construção, eu vou revogar a doação. Certo?
A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, mas sujeita a pagar os posteriores, e quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-la pelo meio termo do seu valor. Ou seja, está falando o quê? Eu doei uma casa, daí depois a pessoa cometeu os casos de ingratidão ali da norma. Eu vou pedir a revogação da doação? Posso, mas o que acontece? Aquela casa que eu doei foi vendida para terceiro de forma legal, sem nada, antes até do cometimento do ato da ingratidão. Então, eu não vou poder prejudicar terceiro, não vou poder revogar e pegar de volta aquela casa, porque foi comprada por terceiro de boa fé, tudo dentro da legalidade. Tá? E aí, não se revogam por ingratidão, ou seja, não é considerado ingratidão e não vai ser revogada por ingratidão. As doações puramente remuneratórias, ou seja, aquelas que foram, né, feitas com pagamento, né, como restituição de um serviço feito. As oneradas com encargos a cumprido, ou seja, né, doei o terreno para construção do orfanato, construir o orfanato. Daí o cara vai lá e comete um daqueles atos de ingratidão comigo. Eu não vou poder revogar a doação, porque ele já está funcionando o orfanato, o encargo já foi cumprido. As que se fizerem cumprimento de obrigação natural e as feitas para determinado casamento. Eu fiz a doação da casa para que aquela pessoa casasse com aquela mulher. Aquele cara casasse com aquela mulher lá, específica. Casou. Passou 5 anos, fizeram uma ingratidão. Eu não vou poder pegar a casa de volta. Certo? Então, gente, é isso que a gente tinha para falar aí do contrato de doação, certo? Vamos parando por aqui. E daí, na próxima aula, nós já vamos falar do contrato de locação de coisas. Né? Vamos ver daí, talvez, locação de coisas, empréstimo comodato e mútuo, e também prestação de serviço. Certo? Na próxima aula, eu quero trabalhar esses 3 contratos. Quem sabe ainda dê tempo de ver ainda a empreitada. Beleza, gente? Então é isso. Até a próxima.